Camila Isadora nunca foi de contar seus segredos para ninguém. Cresceu em São Paulo, numa família de classe média que respirava discrição. Aquele tipo de gente que guarda as coisas boas para si e apenas sorri quando alguém pergunta como está tudo. Aos 32 anos, ela tinha construído uma vida sólida. Não era rica, mas estava bem. Muito bem, na verdade. Trabalhou por 10 anos como consultora financeira, subiu degrau por degrau e conseguiu juntar uma quantia considerável. Seus investimentos rendiam, suas aplicações cresciam e o apartamento de 90 metros quadrados no bairro de Pinheiros era só seu. Tudo conseguido com suor, disciplina e a recusa em desperdiçar dinheiro com coisas fúteis. Aí chegou Vítor. Ele era colombiano, bonito, encantador, com aquele sotaque que fazia até a forma mais comum de falar parecer uma serenata. Camila o conheceu numa conferência internacional de negócios em São Paulo. Ele apresentava um projeto de tecnologia, falava com paixão sobre inovação, sobre mudanças no mundo. Camila, que normalmente era cética com relacionamentos, sentiu algo diferente. Não foi aquele amor de filme, aquele que te tira o chão de repente. Foi algo mais leve, mais inteligente. Uma conexão que parecia real, porque ele a escutava. De verdade escutava. Victor morava em Bogotá, mas começou a vir para São Paulo com frequência. Passavam fins de semana juntos, conversas madrugada adentro. Ele contava sobre seus sonhos, sobre o desejo de expandir seu negócio para o Brasil, para a América do Norte. Camila o apoiava, financeiramente também. Não era nada que a machucasse, mas era generosidade sua. Investia nele porque acreditava que era um homem de potencial. Meses depois, Victor a pediu em casamento. Não foi romântico como esperaria qualquer mulher, mas foi honesto. Disse que a amava, que queria ficar no Brasil com ela, que queria construir algo juntos. Camila aceitou. O casamento foi simples, numa capela em Vila Mariana. Poucas pessoas. A mãe de Camila, 2 tios, 3 amigas próximas. Nada de luxo, nada de excessos. Ela acreditava que casamento era sobre a dupla, não sobre o espetáculo. Victor parecia concordar, ou aparentava concordar, porque muito rapidinho começaram as coisas a mudarem. Depois do casamento, Victor precisava regularizar sua situação no Brasil. Ele tinha visto de turista, mas para ficar de forma permanente, trabalhar, abrir empresa aqui, precisava de um visto de residente. O processo era complicado. Ele precisava de patrocínio, de garantidor financeiro, de comprovação de renda. Camila, sem pestanejar, colocou tudo em seu nome. Ela tinha a renda, ela tinha o histórico creditício limpo, ela tinha as economias. Ela foi a garantidora. Passou documentos, comprovou tudo, assinou papéis que praticamente diziam que ela era responsável por tudo o que ele fizesse no país. Isso é temporário. Ela pensou, só enquanto ele se estabiliza. Mas estabilizar para quem? Porque enquanto ela corria atrás de toda a burocracia, pedindo favores em consulados, pagando honorários de despachantes, fazendo ligações internacionais no fim da noite, a irmã de Victor, Mariana, chegou ao Brasil para ficar com eles. Mariana tinha 31 anos, olhos desconfiados e uma forma de sorrir que nunca chegava aos olhos. Ela vinha do exterior, segundo Victor, para ajudá-lo com a expansão do negócio. Na verdade, Camila descobriria depois, ela vinha para fazer compras e para conhecer a família que Victor estava construindo aqui. Mas ela não gostava de Camila. Isso ficou claro na primeira semana. Você parece muito séria, disse Mariana no primeiro jantar. Meu irmão é um homem de alma leve. Precisa de uma mulher que entenda isso. Camila apenas sorriu. Não era tipo seu entrar em confrontos bobos. Se a mulher tinha ciúme do tempo que Victor passava com ela, problema dela. Camila sabia que Victor tinha escolhido ficar ao seu lado. Sabia errado.
Uma tarde, quando Victor saiu para resolver assuntos da empresa, Mariana entrou na cozinha onde Camila preparava o almoço. Sentou-se numa banqueta alta, olhando a mulher trabalhar. "Você sabe o que ele precisa de verdade?" perguntou sem preâmbulo. Camila ignorou, seguiu cortando os vegetais. "Uma mulher que seja apenas uma mulher, não uma conta bancária com forma de gente." Camila parou, virou-se devagar. "O quê?" "Você me ouviu bem. Victor é um homem ambicioso. Precisa de alguém que o inspire, que o acompanhe em seus sonhos, não de alguém que o vê como um projeto de investimento." Camila sentia a raiva subindo, aquela que ela normalmente mantinha bem guardada. Mas respirou fundo, respirou mesmo. "Você conhece seu irmão há 31 anos. Eu tô aqui há menos de 2. Acho que quem menos conhece quem é você." Mariana sorriu. Aquele sorriso que não chegava aos olhos. "Ah, ingênua. Você vai descobrir." Ela saiu da cozinha deixando Camila ali, com a faca na mão e um sentimento estranho no peito. As semanas que se seguiram foram estranhas. Victor começou a sair mais, a trazer Mariana consigo para reuniões que, segundo ele, eram apenas conversa familiar. Ele começou a perguntar mais sobre as finanças de Camila. Perguntas aparentemente inocentes. Quanto ela tinha em poupança? Quanto rendia seus investimentos? Ela nunca tinha falado em números específicos com ele. Era sua vida, seu dinheiro conquistado com seu trabalho. Victor nunca tinha perguntado antes. Agora perguntava todo dia. "Por que é tanta segurança assim?" perguntou ele uma noite. "Você não acha que seria bom colocar meu nome em algumas coisas? A gente é casado, não?" Camila sentou. Eles estavam no sofá vendo o noticiário. Uma noite comum que virou incômoda. "Victor, tudo que é meu é nosso, de alguma forma. Quando você precisar de algo, eu tô aqui. Mas colocar seu nome em documentos? Para quê? Você ainda está regularizando sua situação aqui." "Exatamente. E você seria a prova disso. Se seu nome está em coisas importantes, em propriedades, em investimentos, fica mais fácil eu explicar para a imigração que tenho uma vida construída aqui, que tenho raízes." Fazia sentido. De uma forma estranha, fazia sentido. Camila pensou em colocar o nome dele no apartamento. Só um pouco do apartamento. Não tudo. Metade, talvez. Ela ia falar com o advogado dela na semana seguinte. Mas então veio o consulado. Victor marcou uma reunião final para verificação de documentação antes da concessão do visto. Tudo estava pronto, segundo ele. Ele apenas queria que Camila fosse junto, como comprovação de que estava casado, de que tinha razões legítimas para ficar no Brasil. Era um procedimento comum. Camila tiraria a tarde de trabalho, iriam juntos. A noite anterior ao compromisso, Mariana saiu com Victor. Quando Camila os viu saindo, já tinha aquele incômodo estranho no peito, aquele que aprendera a reconhecer como presságio. Mas ela era racional. Não ia deixar paranoias a guiar suas ações. No dia seguinte, ela acordou cedo, se arrumou formalmente, colocou o blazer preto que a deixava segura, pegou toda a documentação, certidão de casamento, comprovante de renda, extrato de conta, tudo que o consulado pedia. Victor aparecia vez ou outra, pedindo um documento ou outro que ela havia trazido. Parecia nervoso. Isso era novo. Victor nunca era nervoso. Quando chegaram ao consulado, foram chamados. A mulher na sala era séria, profissional. Revirou cada papel calmamente. "Você é a patrocinadora?" perguntou para Camila. "Sim." "E você comprova ter renda suficiente para sustentar a você e ao seu marido?" "Sim, comprovei tudo." A mulher olhou para Victor. "E você, senhor, tem alguma fonte de renda própria no Brasil?" Victor trocou de posição. Nervoso mesmo. "Estou começando um negócio aqui, mas a renda ainda é pequena." "Então você depende financeiramente de sua esposa?" Não, apenas por enquanto. Em breve." "Você tem como comprovar isso?" Victor olhou para Camila, e naquele olhar, ela viu algo que a deixou fria. Não era amor.
Não era nem mesmo afeto. Era cálculo puro. A reunião terminou bem. O visto seria concedido em 2 semanas. Era tudo o que ele queria. Mas no carro, voltando para casa, o silêncio era tão pesado que parecia que alguém tinha morrido. Camila, começou Victor, preciso falar uma coisa com você. Ela olhou para a rua. Não respondeu. Mariana vai ficar aqui mais um tempo. Preciso da ajuda dela para expandir o negócio. Ela sabe de coisas que você não sabe, sobre mercado colombiano, sobre... Tá bom, cortou Camila. Tá bom o quê? Que ela fica. Fico feliz em ajudar com o negócio de vocês. Victor pareceu desconfortável. Talvez esperasse uma reação maior, uma briga. Mas Camila tinha aprendido algo naquele consulado. Tinha aprendido que mostrar emoção era dar poder para alguém. 3 dias depois, Camila estava no banco. Ela não contou para ninguém. Não contou para Victor. Não contou para sua mãe. Não contou para ninguém. Ela simplesmente foi até o gerente de sua conta, um homem que a conhecia há 5 anos, que sabia o histórico de sua poupança, de seus investimentos. Quero fazer uma transferência em massa, disse ela calmamente. Meus investimentos, minhas aplicações, tudo. Quero movimentar para uma conta que só eu tenha acesso. O gerente piscou. Isso vai dar movimento para fora da conta, Camila. Seu marido pode questionar quando vir o extrato. Eu sei. Ele tem direito de... Eu sei exatamente quais são os meus direitos e os dele. Faça isso. Levou 3 dias. Quando ficou pronto, Camila tinha aproximadamente 430 mil reais numa conta que era apenas dela. Dinheiro que ninguém sabia que existia. Não estava escondido, não era ilegal. Era apenas privado. No mesmo dia, ela foi até um escritório de advocacia. Um diferente de seu advogado habitual. Alguém que não a conhecia, alguém que não diria nada para ninguém. Quero separar meus bens do meu marido, disse ela, sem rodapé. E quero que isso seja feito de forma que ele não saiba, até o momento certo. O advogado a observou por um longo tempo. Sua senhora está em perigo? Camila pensou na pergunta. Estava em perigo? Victor nunca a tocou de forma agressiva. Nunca a ameaçou. Mas havia outras formas de perigo. Havia perigos que se construíam lentamente, que você só via quando já estavam muito grandes. Estou em perigo, respondeu ela. Apenas não sei o tamanho dele ainda. O advogado mexeu em alguns papéis. Deixa comigo. E foi assim que começou. Camila continuou vivendo com Victor como se nada tivesse mudado. Preparava o café da manhã, ia para o trabalho, voltava. Fingia que a presença de Mariana não a incomodava. Fingia que os olhares entre eles, cada vez mais frequentes, não significavam nada. Fingia que tudo estava bem. Enquanto isso, ela fazia listas de gastos que tinha feito por Victor, listas de documentos que tinha assinado por ele, listas de dinheiro que tinha investido, listas de promessas que ele tinha feito e quebrado. E esperava, porque Camila sabia uma coisa que Victor ainda não entendia. Ela não era o tipo de mulher que explodia de uma vez. Ela era o tipo de mulher que armazenava, que planejava, que quando finalmente se movia, já tinha tudo mapeado. A irmã dele tinha dito que ela era apenas uma conta bancária. Camila agora ia mostrar para os dois o preço de subestimá-la. 6 meses se passaram. 6 meses de Camila, vivendo uma vida que parecia normal por fora, mas que por dentro era uma engrenagem perfeita de planejamento. Victor tinha conseguido seu visto permanente. A empresa dele começava a crescer, apoiada pelos contatos que Camila tinha facilitado, pelas portas que ela tinha aberto com seus conhecimentos na área financeira. Mariana tinha se tornado praticamente uma moradora permanente do apartamento. Ela dormia no quarto de hóspedes, mas passava mais tempo na sala de estar do que qualquer outro lugar. Certa noite, Camila foi à cozinha preparar chá. Era tarde. Quase meia-noite. Victor e Mariana estavam na sala, conversando em espanhol.
Ela sabia que não deveria ficar ouvindo, que era uma invasão de privacidade, mas os próprios os deixavam falar sem filtros. A voz de Mariana era alta, excitada. "Ele tá quase pronto", ouvia Camila, traduzindo mentalmente. "Mais alguns meses e a gente tira o que precisa. Depois você se afasta, faz os papéis de divórcio e ninguém fica sabendo de nada." O coração de Camila acelerou, mas ela manteve as mãos firmes, fechando a chaleira devagar, sem fazer barulho. Victor respondeu algo que ela não conseguiu ouvir bem. Mariana riu. Aquele riso que não tinha alma. "Meu irmão é inteligente quando quer. Essa mulher é tão fácil, tão segura de que está controlando as coisas, que não vê que é a gente que está no comando." Camila saiu da cozinha com o chá calmamente. Entrou na sala como se tivesse acabado de fazer, como se não tivesse ouvido nada. Ofereceu uma xícara para Victor. Ele recusou. Ofereceu para Mariana. Ela também recusou, com aquele sorriso que significava: "Você não me afeta." Camila bebeu seu chá, sentou num sofá longe deles, pegou seu notebook e fingiu trabalhar. Mas sua mente estava em outro lugar. Estava voltando naquele momento no consulado, naquele olhar que Victor havia lhe dado. Estava entendendo agora, entendendo tudo. A semana seguinte foi quando tudo piorou. Victor chegou em casa com uma notícia que ele apresentou como algo bom, como um avanço nos negócios. "Camila, preciso colocar seu nome em uma empresa, aqui no Brasil. Só temporariamente, entende? Para fins de documentação. Meu contador disse que se você for sócia, fica mais fácil para a gente acessar crédito, para expandir. É só no papel." Camila olhou para ele. Realmente olhou. Via pela primeira vez a pessoa que estava na sua frente. Não era Victor, ou era Victor, mas uma versão que ela nunca tinha conhecido, uma versão que sua irmã tinha trazido à tona. "Não", disse ela. "Como assim não? Não vou colocar meu nome em uma empresa sua." Victor se aproximou. Seu tom mudou, ficou mais suave, mais manipulador. Aquele tom que ele usava quando queria fazer com que você sentisse que estava sendo irracional por questionar. "Camila, isso não é um favor pessoal. É um passo necessário para a gente crescer junto, para nosso futuro." "Nosso futuro", repetiu ela. "Victor, ouvi você e sua irmã conversando na outra noite, na cozinha." O rosto dele mudou. A máscara escorregou por um segundo. "Você nos espionou?" "Eu ouvi você planejando me divorciar e ficar com minhas coisas. Então não, eu não vou colocar meu nome em nada. E você sabe o quê? Você tem 7 dias para sair dessa casa." Victor levantou. A voz dele ficou fria. "Você não pode fazer isso. Eu sou seu marido. Tenho direitos aqui." "Tem toda a razão", disse Camila, levantando também. "Você tem direitos, e seus direitos já foram documentados, junto com tudo mais. Meu advogado tem cópias de todos os gastos que fiz com você, todas as transferências, todos os documentos que assinei. Tem também as gravações de hoje à noite. Sim, tinha uma câmera de segurança na cozinha, bem discreta. Você deveria ter verificado melhor antes de planejar roubar a mulher que pagou por você entrar no país." O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Victor olhou para trás, provavelmente esperando que Mariana viesse em seu resgate. Mas Mariana não apareceu. Ela tinha desaparecido quando viu o rosto de Camila mudando. "Você tem 7 dias", repetiu Camila. "Se não sair, chamo a polícia. E acredite, tenho material para mais do que uma denúncia." Victor saiu da sala batendo a porta, subiu para o quarto que compartilhava com Camila e trancou-se lá. Mariana fugiu do apartamento 1 hora depois, levando 2 malas. Aquela noite, Camila dormiu no sofá. Dormiu melhor do que tinha dormido em meses. O plano de Victor e Mariana tinha um detalhe que eles não tinham calculado. Camila não era uma mulher que vos deixa estragada. Ela era uma mulher que aprende. E ela tinha aprendido tudo o que precisava sobre como homens como Victor funcionavam. Ela tinha lido histórias, conhecia casos.
Sabia exatamente como aquilo terminaria se ela não agisse. Nos dias seguintes, Victor tentou tudo. Tentou ser carinhoso, aquele Victor encantador que a tinha conquistado. Tentou ser intimidador, aquele que olhava nos olhos dela com uma frieza que deixava claro que podia ser perigoso se quisesse. Tentou negociar, dizendo que era apenas Mariana que o tinha colocado nisso, que ela o tinha enganado também. Camila ouviu tudo em silêncio. Não respondeu com raiva. Não respondeu com emoção. Apenas esperou os 7 dias passarem. No 6º dia, chegou uma carta do cartório. A separação de bens tinha sido oficializada. Victor não sabia que isso tinha acontecido porque Camila tinha agido rápido, usando uma brecha legal que seu advogado conhecia bem. Era tudo legal, era tudo correto. Mas foi também um choque para Victor perceber que enquanto ele planejava, ela executava. No 7º dia, Victor saiu da casa. Não com a cabeça erguida. Saiu com as 2 malas, com a cara de quem tinha perdido tudo e ainda estava tentando entender como. Camila acompanhou até a porta, não para se despedir, mas para trancar atrás dele. Depois que ele saiu, ela chorou. Não porque o amava. Havia percebido há tempos que o amor que ela sentia era pela versão dele que ela tinha imaginado, não pela pessoa real. Ela chorou porque tinha sido boba, porque tinha confiado, porque tinha aberto as portas da sua vida para alguém que estava procurando só por um caminho para roubar tudo dela. Mas também chorou de alívio e de vitória, porque ela tinha ganhado. 3 meses depois, Camila estava em seu escritório quando recebeu uma ligação de seu advogado. A ligação que ela tinha estado esperando. Ganhou, disse ele sem preâmbulos. Na audiência, o juiz considerou a tentativa de fraude. Considerou que ele agiu em má-fé desde o início. Não só ele não tem direito a nada dos seus bens, como o juiz recomendou que você faça uma denúncia formal por fraude matrimonial. Camila respirou fundo. Ela sabia que isso viria, mas ouvir as palavras em voz alta era diferente. E quanto à empresa que ele abriu aqui? Congelada. Ele não tem como fazer movimentação sem sua assinatura. E você já deixou claro que não vai assinar nada. Ele está sendo processado por tentar usar seus dados para abrir crédito em bancos sem seu consentimento. Tudo isso tinha acontecido porque Camila tinha sido rápida, porque tinha agido antes que Victor e Mariana conseguissem seus objetivos. Ela tinha documentado tudo, gravado tudo, guardado tudo. Enquanto ele planejava, ela compilava provas. Uma semana depois, Camila recebeu uma mensagem de um número desconhecido. Era Victor. Ele pediu uma chance de conversar. Disse que Mariana o tinha enganado, que ele tinha sido uma vítima também, que queria que ela entendesse a sua versão. Camila bloqueou o número sem responder. Mas a história não terminava ali. Porque 2 meses depois, quando Camila estava no mercado fazendo compras, esbarrou com uma mulher que reconheceu. Era uma ex-colega de trabalho, alguém que não via há alguns anos. Camila, que coincidência, eu ia procurar você, disse a mulher Juliana, abraçando-a efusivamente. Juliana, que alegria, tudo bem com você? Tudo, graças a Deus. Mas sabe, eu ouvi uma história louca sobre você. Você sabe que aquele homem, Victor, o colombiano, ele está atrás dizendo para todo mundo que você o traiu, que o roubou, que o impediu de prosperar. Ele está contando para investidores que você sabotagou os negócios dele. Camila sorriu. Aquele sorriso que agora era apenas sua, que não tinha que compartilhar com ninguém. Deixa ele contar. As provas falam mais alto que histórias. Sim, com certeza, respondeu Juliana, mas havia uma dúvida nos olhos dela. Aquela dúvida que toda mulher sente quando ouve falar mal de outras mulheres. Aquela dúvida que faz com que as histórias de vitória feminina pareçam suspeitas para algumas pessoas.
Camila não se importava mais. Ela tinha aprendido que não podia controlar o que as pessoas pensavam. Podia apenas controlar suas ações, suas decisões, seus limites. Semanas depois, Camila estava tomando um café numa padaria perto de seu escritório quando viu Mariana. Ela estava sozinha, sentada num canto, mexendo no celular com uma expressão que era pura frustração. Camila podia ter deixado passar, podia ter fingido que não viu. Mas algo dentro dela disse que era hora de fechar esse círculo. Ela se aproximou da mesa. "Oi, Mariana." Mariana olhou para cima. Seu rosto ficou pálido. "Camila, não precisa ficar nervosa. Eu só queria deixar uma coisa clara para você. Aquilo que você falou para mim na cozinha, sobre eu ser apenas uma conta bancária, você tinha razão. Eu era uma conta bancária. Para o seu irmão, para você. Mas sabe qual é a diferença entre uma conta bancária e uma mulher? Uma mulher pode aprender, uma mulher pode mudar de ideia, uma mulher pode sair correndo da água quando vê que ela é um tubarão." Mariana não respondeu, apenas olhou para baixo. Seu irmão agora está respondendo por fraude matrimonial. A empresa dele vai à falência porque ninguém vai crédito para alguém que tenta enganar sua esposa. E você? Bem, você está aqui, sozinha, sem dinheiro, sem irmão que pudesse ajudá-la porque está muito ocupado salvando seu próprio traseiro. Camila tomou um gole de seu café. "Tchau, Mariana." E saiu dali, sem esperar resposta. Nos meses que se seguiram, Camila reconstruiu sua vida. Não era difícil, porque ela nunca tinha parado de trabalhar, nunca tinha parado de investir em si mesma. Ela apenas tinha se permitido, por um tempo, acreditar que alguém podia crescer junto com ela, que era possível dividir. Ela tinha aprendido que nem sempre era. Um ano depois do divórcio, Camila estava em seu apartamento preparando um jantar. Não para ninguém especial, para ela mesma. Ela colocou uma música que gostava, acendeu velas e preparou um prato que tinha aprendido a fazer anos atrás, quando ainda acreditava que cozinhar para alguém era um ato de amor. Enquanto comia, olhou para as paredes do seu apartamento, que ainda era dela, completamente dela, assim como os investimentos, assim como o dinheiro na conta, assim como a vida. Ninguém podia tirar isso dela, porque ela tinha aprendido uma coisa importante. O que você constrói com sua própria mão, ninguém consegue roubar sem que você deixe roubar. Victor tinha subestimado Camila, tinha pensado que porque ela era discreta, porque era calma, porque era generosa, ela era fraca. Mas Camila tinha uma força que ele nunca tinha visto. A força de uma mulher que sabe exatamente o que é seu e que não abre mão disso por ninguém. A história dela não era sobre vingança, era sobre sobrevivência. Era sobre uma mulher que aprendeu a tempo a dizer não e que descobriu que dizer não era o mesmo que dizer sim a si mesma. E foi assim que Camila finalmente aprendeu o verdadeiro significado de estar sozinha, estar segura, estar inteira, estar livre.